Bom, em relação à questão de como avaliar a atenção básica no Brasil nos dias de hoje, não é uma questão simples. Eu creio que ainda não temos uma compreensão, até porque não seria possível dizermos de um modo geral como que está a atenção básica, até porque as experiências que nós temos são extremamente heterogêneas, a depender do lugar onde essa rede básica é trabalhada. Talvez o que pudéssemos dizer é que a atenção básica no Brasil tornou-se uma realidade, dá uma singularidade para a experiência brasileira que não vamos reconhecer em nenhum outro país. Eu acho que é possível fazer uma avaliação da extensão quantitativa dessa rede nos últimos 20 anos, em particular a partir do programa da Saúde da Família, mas eu acho que é uma questão difícil de responder e eu indicaria apenas algumas questões que pesquisas recentes que eu tenho conduzido na Universidade Federal de São Paulo me permitem de responder com alguma segurança. A primeira é que a gente poderia dizer que a atenção básica se tornou uma trincheira avançada do SUS. Ela alcançou um grau de capilaridade, até por sua expansão quantitativa, que ela é reconhecida mesmo pelos pacientes que não a utilizam tão rotineiramente por serem pacientes em situações de maior gravidade. Ela é reconhecida como um lugar que ele pode se valer dele para compor o que nós temos chamado de seu mapa de cuidado. Talvez essa seja a avaliação mais positiva da atenção básica no Brasil, é que ela logrou uma proximidade com os cidadãos e um reconhecimento que ali há recursos, há equipes, há possibilidade que ele pode mobilizar para a produção do seu próprio cuidado. Por outro lado, o que a gente tem percebido é que por uma série de questões, que eu acho que não valeria a pena desenvolver aqui, uma boa parte dela nós já conhecemos, a rede básica, mesmo nos lugares onde ela está mais desenvolvida, ela não logra constituir-se num centro efetivo de coordenação do cuidado das pessoas, que a gente poderia chamar da gestão clínica, ou a rede básica como o ponto de referência, de interlocução e de articulação com os outros pontos do sistema, para constituir as tão desejadas redes temáticas do cuidado. Esse eu acho que é um grande desafio e há uma série de questões que merecem uma melhor compreensão. Eu acho que há desde o papel central que os médicos ainda desempenham nessa rede, apesar da rede básica ter sido desde sempre o nosso grande laboratório para testar modelos alternativos, uma fuga da biomedicina, da medicina centrada no médico, nos procedimentos, mas ainda não conseguimos ter uma adesão efetiva dos médicos para um novo projeto de atenção, de modo que esse para mim me parece que é um primeiro problema desafiador que nós temos, que eu acho que o próprio PSF não conseguiu resolver integralmente. Mas retomando ao que eu dizia, quer dizer, por uma série de questões, essa é uma rede que me parece pouco capacitada ou pouco reconhecida, ou melhor dizendo, pouco legitimada, não dispõe de dispositivos efetivos para produzir uma integração maior com o resto do sistema e ser solidária com o usuário nos seus momentos de maior dificuldade e naqueles momentos da vida em que ele precisa de uma maior articulação com outros pontos do sistema. Então, em resumo, eu diria que o fato positivo inegável é a expansão e a capilarização dessa rede. Isso é uma coisa fácil de avaliar, nós conhecemos quantitativamente. Ele é reconhecido pela população hoje como um espaço
onde ele pode contar com recursos para construir seus mapas de cuidado, mas ao mesmo tempo, eu voltaria até um pouco antes, né? A vida dos brasileiros seria mais difícil se não tivesse essa atenção básica que nós construímos. Seria mais difícil para quem depende do sistema de saúde produzir o cuidado que precisa. Mas ela não alcança um papel que nós esperamos que ela possa exercer. E ultimamente eu tenho estado muito atento à questão da adoção de mecanismos microrregulatórios ao nível das unidades que desse mais autonomia e responsabilização para as equipes, possibilidades de contato com os pontos do sistema para a construção dessas relações e de circuitos mais favoráveis para os usuários. Eu acho que a gente ainda não tem estudo, eu estou tendo pelo menos 2 pesquisas na região do ABC que experimentaram mecanismos de mais descentralização e delegação para essas unidades, mas ainda não tenho dados para avaliar o que possa estar resultando, né? Em relação à segunda questão, como eu avalio as políticas da atenção do Ministério da Saúde para a atenção básica, eu talvez diria como provocação que eu acho que o principal problema é o excesso de políticas para a atenção básica, né? O Ministério da Saúde ainda trabalha com uma certa fragmentação dessas políticas que acabam causando uma grande sobrecarga de trabalho para a gerência local, para as gerências municipais, né? E que não sei se seria possível estabelecer uma priorização, qual que é o mínimo que essa rede deva fazer. Já tenho expressado a minha opinião em outros fóruns, alguns de vocês conhecem. Eu sou bastante crítico ao PEMAC, por exemplo, uma política que tem um sentido normalizador, homogeneizador da rede, mas também eu acho que a gente ainda não tem, né, estudos confiáveis, tranquilos, para a gente saber qual tem sido o papel de indução dessa política, né? Eu acho que nós estamos num período muito interessante, que é essa mudança de governos municipais. Nós estamos começando uma nova pesquisa na Universidade Federal de São Paulo, onde nós vamos, e vai ser desenvolvido em 3 municípios com uma forte tradição de atenção básica, uma forte tradição de investimento na atenção básica. Nós vamos fazer um estudo de caráter bem, nós estamos chamando etnográfico, cartográfico, com presença dos pesquisadores durante 10 meses nessas unidades, fazendo escuta e observações, né, para ver o que se passa de fato quando muda o gestor. São 3 municípios, um dos quais manteve a gerência municipal e 2 que mudaram. A nossa sensação é que boa parte o que sobra, o que fica, o que é que nós conseguimos transformar efetivamente de prática, de cultura, de modos de produzir o cuidado com tantos anos de investimento. Estou dizendo isso porque eu acho que todas essas políticas do Ministério da Saúde, além, vamos dizer, de uma certa pletora, de um certo excesso, vamos dizer assim, elas padecem de uma reflexão pouco cuidadosa sobre esse mundo micropolítico e a capacidade de indução e de transformação efetiva que essas políticas têm. Eu acho que nós nos descuidamos disso. Nós trazemos as melhores pessoas para fazer as melhores propostas e muitas vezes nos esquecemos, não é, do que, assim, como é que esse encontro da política com as equipes, com a sua capacidade de se autogovernar, com seus sentidos éticos para o trabalho. Eu creio que essa pesquisa também pode nos indicar, né, trazer mais indicações de ver as transformações, né, que nós temos obtido, conseguido com os trabalhadores no sentido de uma nova postura, um novo modo de fazer o cuidado. Então, eu penso que essas são as minhas considerações e desejo a vocês sucesso aí nesse encontro.